Estamos aqui para mais uma aula de escola dominical. Antes de começar, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de podermos estar reunidos aqui diante de ti. Que, Senhor, esteja com cada um, esteja com quem fala, esteja com quem ouve, que o Espírito Santo esteja no nosso meio, nos ajudando, e faz-nos entender tua palavra, tua vontade, teus feitos. Abençoa esse tempo que nós temos agora. Te agradecemos e entregamos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, aí está a nossa aula de História da Teologia Cristã. Já estudamos 26 capítulos, e hoje nós chegamos ao capítulo 27, Reforma em Roma e Reforma na Inglaterra. Então, hoje nós vamos estudar primeiro a Reforma Católica em Roma. Reforma ou Contra-Reforma, né? Vamos recordar rapidamente o contexto histórico dos últimos séculos, como estava a situação da Igreja Católica. Agora já separou da Igreja Ortodoxa Oriental. Agora nós estamos falando de Igreja Católica do Ocidente. Então, nos primeiros séculos, os papas, os bispos, até eram pessoas piedosas, serviam a Deus de todo o coração, servindo a Igreja, ensinando palavra e combatendo heresias, sem temer a morte. Só que depois, ao longo dos séculos, com o passar dos séculos, depois que a Igreja foi se tornando mais rica, e também foi se degradando, né, foi se corrompendo a liderança, e foi se tornando mais materialista, e começou a aparecer muitos tipos de pecados, de erros, de todos os tipos, por exemplo, compra de cargos da igreja, uso de meios para arrecadar dinheiro, né, para a igreja, e a vida de luxo, e até os papas se colocavam numa posição muito elevada, a ponto de se declarar que é quase salvador, né? E quem não obedecia o papa, incluindo os reis, imperadores, era condenado. Então, praticamente, chegou a um governo de ditadura, né? O papa tinha poder, autoridade sobre o mundo todo, né? Sobre o mundo todo. O Papa sozinho mandava no mundo inteiro, né? Então, tinha alguns meios que a Igreja Católica usava, como, por exemplo, no primeiro ponto, nós colocamos cruzadas, né? Que eles formaram exércitos para ir libertar Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos, que se tornaram muito fortes, e por um período de uns 200 anos, né, foram realizadas, organizadas, cruzadas para libertar Jerusalém, mas no meio dessas viagens, dessas tentativas de conquista, fizeram coisas muito bárbaras, né? Os soldados recrutados foram de diversas motivações impuras, e também no meio do caminho fizeram matança, assaltos, roubos, e muitas coisas ruins, né, feias. E então, na verdade, até eles foram atacar a Igreja Ortodoxa em Constantinopla. Então, ficou marcado como uma mancha suja na história do cristianismo. Depois, nós temos a Inquisição, os tribunais de Inquisição também, a Igreja Católica usou para
perseguir os oponentes, né, os reformadores protestantes, todos aqueles que não concordava com os conceitos católicos, eles perseguiam e prendiam e matavam, e assim por diante. Então, foi um meio usado, né, para perseguir os que eles chamavam de herético, que nem sempre era realmente herético, mas tudo que contraria o conceito católico, eles prendiam. E até um ponto, né, chegou uma época que houve um chamado de grande cisma do Ocidente, que o Papa que residia em Roma, como o governo de Roma se tornou fraco, então a sede do Papa mudou para a França, cidade de Avignon, e aí começou a acontecer de ter, né, vários papas, né, 2 papas ao mesmo tempo, ou até 3 papas, se declarando papa legítimo, e dividindo a cristandade, né? Então, ficou uma coisa muito chata, né? Deixou uma impressão muito ruim, né, para quem olha para a cristandade. Só que, ao mesmo tempo, tinha pessoas também de lado bom, né? Eles tinham consciência que as coisas estavam erradas e tentaram fazer coisas boas, positivas para Deus, né? Contrário aos abusos e corrupções da Igreja Católica. Por exemplo, alguns movimentos, né, que nós podemos citar como reformas monásticas, por exemplo, Ordem de São Bento, Ordem de Clunia, Ordem Franciscana, Ordem Dominicana, né, eram monges, eram pessoas que realmente deixaram a vida normal, né, que queriam viver na pobreza para pregar evangelho e para viver uma vida dedicada a Deus, né, ensina a palavra de Deus, tá? E também houve movimento de conciliarismo para tirar o poder e autoridade das mãos do Papa, que estava sendo ditador. Eles queriam passar o poder e autoridade de decisão para o concílio, né, e não somente do Papa. E teve também o misticismo, que eram pessoas que queriam viver vida piedosa, queriam dedicar sua vida para uma comunhão mais íntima com Deus, buscar mais a palavra de Deus, né, buscando experiências com Deus, né, e teve também o humanismo, que levantou, né, na Idade Média, na Baixa Idade Média, mais voltado para o lado humano, humanidade, individualismo, liberdade, querendo se livrar da ditadura papal, né? Depois também teve o movimento de nacionalismo, que os países europeus começaram a se formar, e daí o nacionalismo começaram a falar mais alto do que a ditadura papal, né? Para se livrar do Papa. E tudo isso contribuiu para o movimento de reforma protestante, que nós vimos aqui no terceiro ponto, algumas personagens, né, que nem Guilherme Ockham, John Wycliffe, John Hus é o tcheco, né, Erasmo de Roterdã, da Holanda, John Knox, que depois ele formou a igreja presbiteriana, né, o John Wycliffe, inclusive, ele sentiu que precisava traduzir a Bíblia para inglês, né, para tornar a Bíblia podendo ser lida por todo mundo, e não somente os cleros da Igreja Católica, porque daí, até então, os cleros da Igreja Católica
estavam dominando a Bíblia, a palavra, só eles que podiam interpretar. Então, começou a trabalhos de tradução da Bíblia, de latim para inglês, por exemplo, né? O John Wycliffe fez esse trabalho, só que não era autorizado, né? Quem tentava traduzir a Bíblia, era perseguido e condenado à morte, queimado à fogueira, e etc. Então, muitos eram mortos por causa da tentativa de traduzir a Bíblia. Não era permitido. Depois começou, de fato, a Reforma Protestante, com Lutero, né? Ele, de forma mais contundente, liderou a Reforma protestante, né? E depois tivemos a teologia reformada com Zwingli e Calvino. E, então, até essa altura, muitos lugares da Europa já estavam se tornando protestante, e a Igreja Católica já estava perdendo o terreno, né, perdendo o controle para os protestantes. Eles sentiram que precisam também de uma reforma. Então, começou a Reforma Católica, né, eles queriam começar com uma reforma interna, porque muitos intelectuais, teólogos, que também achava que tinha muitas coisas erradas dentro da Igreja Católica. Então, tinha muitas vozes, né, se levantando. Uns queriam corrigir abusos, aqui no quarto ponto que nós colocamos, reforma católica. Uns queriam correção de abusos e corrupção, né? Outros queriam uniformizar o dogma católico, porque muitos não sabiam exatamente o que criam, né? Então, precisava de uma uniformidade, né? Precisava, né, boas definições. E outros queriam reconciliação entre protestantes e católicos, né, principalmente o imperador, né? O imperador sempre deseja paz, né, no seu reinado. E o Papa, o que o Papa queria? O Papa se interessava ser a Igreja Católica ser a única igreja verdadeira de Deus, né? Queria a primazia da Igreja Católica. Então, decidiram, né, realizar uma contra-reforma, uma reforma católica. Então, nós tivemos vários instrumentos, vários meios usados para a contra-reforma, Concílio de Trento, um deles, Companhia de Jesus é outro, né, visando a pregar mais sobre o ensino católico, catolicismo, e, de novo, Inquisição, né, os tribunais de Inquisição tentando perseguir o partido dos heréticos, né, perseguição contra os que a Igreja Católica considerava como herético, né, prendia e matava. Agora, a obra mais importante da Contra-Reforma foi o Concílio de Trento, que começou em 1545 e só concluiu em 1563. Levou quase 20 anos, né, 18 anos. A cidade de Trento, na Itália, começou com o Papa que convocou o concílio, o Papa Paulo III, né, e terminou com o Papa Pio IV, tá, e passou por pestes, por guerras, passou por muitas controvérsias entre os próprios reformadores católicos, e esse Concílio de Trento foi considerado o 19º concílio ecumênico pelos católicos, né, porque os ortodoxos, protestantes, já não consideram mais esses últimos concílios, tá? E o último Papa, o Pio IV, que concluiu o Concílio de Trento, ele foi radicalmente antiprotestante. Então, eles definiram muitos conceitos que eram antiprotestantes. A reforma
católica foi menos teológico, tá? Não mudou a teologia católica, mas reformou mais na parte eclesiológica e mais na parte de prática, tá? E nós vamos ver, concentrar essa reforma mais em 3 pontos. O primeiro ponto é de escritura, segundo o aspecto de salvação, justificação, e terceiro ponto sobre sacerdócio. Por que nós vamos concentrar sobre esses 3 pontos? É porque, para os reformadores protestantes, esses 3 aspectos eram aspectos em comum entre todos eles. Eles tinham divergência de ponto de vista, por exemplo, sobre sacramentos e sobre outros conceitos, né, que se divergiam entre eles, tá? Mas, em termos de escritura, em termos de salvação, justificação e em termos de sacerdócio, eles concordavam uns com outros, todos os protestantes. Então, vamos concentrar nesses 3 aspectos. O que decidiu o Concílio de Trento, tá? No primeiro aspecto de escritura, eles concordam com as escrituras, com a Bíblia, tá? Os católicos concordam. Mas, fora as escrituras, eles atribuem a mesma autoridade como a Bíblia, mesma autoridade, igual autoridade para as tradições extra-bíblicas, para a fé e moralidade, né? Tradição oral, né? Por exemplo, o que é tradição oral? Tradição oral por exemplo, Jesus ensinou para os apóstolos, né, no tempo apostólico, e os apóstolos ensinavam, transmitiram para os bispos, e os bispos transmitiram de geração em geração, né? Então, formou-se a tradição oral. Então, por exemplo, os protestantes questionaram para os católicos, né? Essa história de transubstanciação, né? De onde que veio esse ensino? E essa história de orar pelos mortos, né? Como veio esses ensinamentos? Então, os católicos responderam que isso tudo fazia parte de tradição oral, né? Os apóstolos que ensinaram, os bispos, né, que foram transmitindo. E a tradição oral tinha a mesma importância da Bíblia, tá? E a Igreja Católica usava a Bíblia, a Vulgata Latina, que é Bíblia em latim, traduzida de hebraico grego pelo Santo Jerônimo, tá? O pai da história, né? Pai da Igreja, que traduziu, tá? Então, a Bíblia dos católicos é a Vulgata Latina e mais os apócrifos. Agora, em relação ao segundo aspecto de salvação, que protestante define a salvação, justificação, é pela graça, mediante a fé somente. É dom de Deus, tá? E não é por mérito humano. Então, nós riscamos aqui essa frase, por quê? Porque a Igreja Católica negou, né, não aceitou essa definição de salvação, e eles deram outras definições para a salvação e justificação. Eu coloquei o texto em amarelo, porque é para diferenciar, né, o texto em amarelo representa a posição católica, tá? Por que cor amarela? Porque a bandeira de Vaticano é amarela, por isso que eu escolhi a cor amarela. Então, daí já sabemos que o texto em amarelo representa a posição católica, tá? Então, para os católicos, quanto à salvação e justificação, eles definiram uma doutrina padronizada católica romana da justificação, que uma parte diz assim: justificação não é somente remissão dos pecados, mas também a santificação e renovação do homem interior pela aceitação voluntária da graça e dos dons
pelos quais o homem se torna justo, para que seja herdeiro de vida eterna, né? Em outras palavras, a salvação é igual justificação e também santificação. Santificação é cooperação da vontade humana e boas obras meritórias, né? Em outras palavras, é justiça pelas obras, tá? E a Igreja Católica não aceitou, não concordou, negou a justiça forense, por isso está a palavra arriscada, tá? Não concordou com o monergismo. A Igreja Católica é mais voltado para sinergismo, né? É sinergista, não nega a justiça forense. O que é justiça forense? Justiça forense diz que basta aceitar, né, pela fé, claro, pelo sangue de Jesus, né, já se torna justificado, já é justo, considerado justo aos olhos de Deus, tá? Deus é como o juiz, né, que justificou o pecador, e agora o pecador se torna justo, né? Então, isso chama justiça forense, negado pelos católicos, tá? Então, para eles, na salvação, a justificação tem que ter a cooperação da vontade humana e boas obras, né? Então, justiça pelas obras. E, inclusive, nesse Concílio de Trento, eles incluíram 33 cânones, cláusulas, né, de anátemas sobre a justificação. Ou seja, aqueles que não concordam com essas definições são anatematizados, são condenados, tá? Então, todos aqueles que não concordam com o Concílio de Trento, com as cláusulas, né, são considerados heréticos, tá? Os decretos, né, um monte de decretos, tá? Credo, no Concílio de Trento. Quem não concordava com os decretos eram heréticos. Aí, no terceiro aspecto, sobre sacerdócio de todos os crentes, né, e rejeição de clericalismo sacerdotal, esse aspecto também foi negado pelos católicos, por isso que está arriscado. Então, e quanto ao sacerdócio, qual é a posição católica? Então, eles têm as santas ordens, né, a ordenação, né, então, os sacerdotes eram ordenados, tá, e eram pessoas especiais e tinham poderes espirituais especiais, tá, então, não é todos os crentes são sacerdotes. E eles reafirmaram também a hierarquia eclesiástica tradicional, né? Tem o Papa, toda uma hierarquia, né? Papa, bispo, sacerdote, diáconos e assim por diante, tá? E então, porém, nesse concílio, após o Concílio de Trento, muitos abusos e corrupções foram corrigidos, tá? Então, isso aqui foi uma coisa boa internamente da Igreja Católica. Então, o resultado do Concílio de Trento foi que eles tiveram uma reforma mais no sentido prático e sentido doutrinário, né, e não no sentido teológico. Então, teologia continuou igual, católica, reformou umas partes lá de prática e de doutrinas, tá? Então, no final, a Roma, na Igreja Católica de Roma, ficou fortalecida, né? E teve os anátemas que nós falamos, né? Quem não concordava era condenado, tá? Como herético. Então, provocou mais divisões ainda, intensificou divisões, tá? Então, daí os comunhões protestantes começaram a promulgar suas próprias confissões doutrinárias, né? Começou a dividir entre muitas famílias, tá?
Depois teve os luteranos, depois teve os presbiterianos, e assim por diante, tá? Ficou muito dividido, e depois também começou a ter guerras entre protestantes contra católicos, né? Porque cada um queria seu terreno, certo? Por exemplo, Guerra de 300 anos de 30 anos, né, foi um exemplo, tá? E, ah, deixa eu ver, tá, agora nós vamos falar sobre reforma inglesa, tá? Reforma inglesa no século XVI, a reforma na Inglaterra, né, lá em Cantuária, que é a cidade religiosa da Inglaterra, começou diferente de outras reformas, de reforma de outros países. E como foi como que começou a reforma na Inglaterra? Começou bem diferente, começou por motivações, assim, pessoais e políticas também, né? Então, começou com o rei Henrique VIII, aí, no nosso resumo, tá? O que aconteceu é que o Henrique VIII, ele era casado, só que a esposa não deu filhos, homens, para ele, e ele queria se divorciar. Ele era católico, tá? Ele era católico devoto, mas como ele não teve filhos para herdar, né? Ele queria filho homem para herdar o seu trono, então ele queria se divorciar de sua esposa e para casar de novo, né? E só que a Igreja Católica não permitia divórcio, certo? E então ele acabou se desligando da Igreja Católica e ele se rompeu, né? A Igreja da Inglaterra se rompeu com a Igreja Católica de Roma em 1534 para ele poder, né, os interesses dele, interesses pessoais. E aí ele encontrou o teólogo Thomas Cranmer, né? O teólogo que era protestante, que simpatizou com a causa do Henrique, certo? E nomeou o Thomas Cranmer como arcebispo de Cantuária, né? Cantuária, que é, como nós falamos, cidade religiosa mais importante da Inglaterra, tá? E o Henrique, ele casou de novo, né? Na verdade, o Henrique, ele teve vários casamentos, né? Então, a vida de casamento dele foi uma tristeza, foi uma bagunça, ele teve 6 esposas, né? Quando ele queria divorciar, então ele matou, né? Ele matava a esposa, a mulher, né? Para poder casar de novo. Então, as esposas dele tiveram fins muito trágicos, tá? Foi um camarada desse tipo, certo? Então, não é à toa que depois da reforma da Inglaterra, originaram-se muitos outros ramos de protestantismo, que daqui a pouco nós vamos falar também, né? Porque a reforma inglesa não foi bem feita, as motivações não eram corretas, né, como nós falamos. E depois, uma série de reis e rainhas a seguir. O Tomás Cranmer, ele, então, se tornou arcebispo de Cantuária e começou a fazer reforma na Inglaterra, né? Então, a Igreja da Inglaterra se tornou Igreja Católica Inglesa, tá? Com teologia católica, mas independente de Roma, independente de Papa, tá? E depois, aí o Thomas Cranmer, ele começou a fazer reforma protestante dentro do limite permitido pelo Henrique, tá? Depois, Henrique morreu, o filho dele, Eduardo VI, subiu ao trono,
E Eduardo, ele começou a reinar com 9 anos, muito pequeno, mas ele era protestante, ele era protestante, certo? E então, daí, durante 6 anos, ele reinou, né, o Eduardo. Depois ele morreu novo, né? Só reinou 6 anos, morreu com 15 anos. Mas durante o reinado do Eduardo, durante os 6 anos, o Tomás Cranmer, ele conseguiu fazer uma reforma melhorada, uma reforma mais aprofundada, reforma protestante, nos moldes luteranos, tá? Só que depois disso, o Eduardo morreu novo, e quem subiu no trono foi a Maria I, Maria I, né, que depois foi chamada de Maria Sanguinária. Ela foi católica fanática, tá? Ela, então, começou a se contrariar contra os protestantes, tá? Acabou com a reforma protestante, matou muitos protestantes. O Cranmer foi queimado na fogueira, né, durante o reinado dela. Ele foi queimado junto com outras centenas de reformadores protestantes, teólogos, intelectuais, homens, mulheres, crianças, etc. Tá? Então, por isso que ela foi chamada de Maria Sanguinária, Bloody Mary. Né? Depois ela morreu, quem subiu no trono foi a meia-irmã. A Maria foi filha de Henrique, só que é filha de outra esposa, né? Outra mãe de Eduardo. A Maria é meia-irmã do Eduardo, e depois da Maria, quem subiu no trono foi Elizabeth I, que também é meia-irmã de Maria, que é filha de outra esposa do Henrique, certo? E a Elizabeth, ela é protestante, tá? Ela é mais protestante do que católica, protestante, e ela consentiu fazer reforma protestante juntamente com o Richard Hooker, e que formou a igreja anglicana no tempo de Elizabeth e o teólogo Richard Hooker. Então, no tempo do reinado de Elizabeth, o reinado dela foi considerado protestante, e era dividida em 2 partidos, né, digamos assim, 2 partidos. Partido da Igreja Alta e Partido da Igreja Baixa. A Igreja Alta os membros eram mais ritualistas, e a Igreja Baixa eram mais evangelicais. Os ritualistas eram os anglicanos, né, era mais a favor de sucessão apostólica, né, sacerdotalismo, de igreja hierárquica, né, de liturgia formal, essas coisas, conceitos católicos, né. E já os evangelicais eram chamados de puritanos. Eles já queriam remover todos esses elementos católicos. Eles queriam tirar todo o catolicismo e queriam ser mais protestantes, tá? Então, eram esses 2 partidos. O partido dos puritanos queriam purificar a igreja, por isso que eram chamados de puritanos, queriam purificar a igreja de todos esses elementos católicos, e de todos os erros e tudo mais, né? E daí começou a ter guerra civil na Inglaterra entre os partidos, e os extremistas, né, católicos e anglicanos, né, ritualistas, os extremistas católicos e os extremistas protestantes, extremistas puritanos, abandonaram o anglicanismo e começaram a fugir, né, a sair de Inglaterra, tá? E agora nós vamos falar sobre essa reforma inglesa, reforma da Inglaterra, falando sobre esses 2 teólogos, o primeiro, Thomas Cranmer, e o segundo, Richard Hooker.
lembra, né? O primeiro, antes, o primeiro que nós colocamos aí, negrito, né? Que trabalhou junto com o rei Eduardo, que fez uma reforma protestante, e o segundo nome colocamos em negrito, Richard Hooker, que formou a igreja anglicana. Então, vamos lá. O Thomas Cranmer, ele foi chamado de pai da reforma inglesa, porque ele começou a fazer a reforma inglesa. Ele foi o fundador do protestantismo inglês, né? Ele apresentou a primeira Bíblia em inglês. Qual foi a contribuição dele, né, nessa reforma inglesa? Ele apresentou a primeira Bíblia em inglês, né? Nós falamos agora há pouco, né, que não podia traduzir a Bíblia, porque a Bíblia era monopólio da Igreja Católica. Muitos que tentaram traduzir eram mortos, né? E só que o Thomas Cranmer apresentou a primeira Bíblia traduzida para inglês, autorizado, tá? Então foi a primeira. Não quer dizer que antes dele não tinha a Bíblia em inglês, tinha, só que não eram autorizados, né? E eram também a língua inglesa muito antigo, né? Inglês médio, inglês medieval, tá? E agora ele apresentou a primeira Bíblia em inglês, tá? Autorizado. Então, foi uma contribuição dele. Agora, muita gente pode ler a Bíblia, não somente o clero bíblico, católico, né? E a contribuição dele também incluiu pregações bíblicas, catecismo, confissão de fé, o livro que ele escreveu, né? No tempo dele, como ele estava promovendo o protestantismo, então, houve um influxo de protestantes de outros países. Muitos protestantes de outros países começaram a ingressar na Inglaterra. E também sacramentos calvinistas, tá? Ele pregou. Então, os livros, documentos que ele deixou, livro de oração, colocamos em itálico, né? Livro de oração comum, e outro 42 artigos de religião, que é um livro, são artigos de confissão doutrinária. Livro de oração comum foi um livro que ele escreveu. O que tem nesse livro? Nesse livro tem orientações, por isso que a igreja na Inglaterra é diferente, né? Por exemplo, os cultos lá da igreja anglicana, ele já tem tudo pronto para seguir, um formato, né, pronto, constante nesse livro de oração. Então, por exemplo, no culto já tem um protocolo, já tem, por exemplo, a mensagem, já tem mensagem para todos os domingos, já pronto, preparado, oração já tem, leitura já tem, né, para dia de festa já tem tudo pronto, sacramento também, tudo pronto, é só seguir, né. Então, é assim, tanto no tempo de Thomas Cranmer, como no tempo de Richard Hooker, como nós podemos ver aqui na coluna da direita, Richard Hooker, ele também usou o mesmo livro de oração comum, revisado, né, também os artigos de religião, que começou com 42 artigos, depois de várias revisões, se tornou com 39 artigos de religião, sobre confissão doutrinária da Igreja Anglicana. Richard Hooker também escreveu outro livro, Leis do Governo Eclesiástico, tá? Sobre governo da Igreja. Bom, continuando aqui no Thomas Cranmer, sobre esses três aspectos, né, escritura, salvação e sacerdócio, como nós falamos, né, para a reforma católica, então vamos de novo concentrar nesses três aspectos. Qual foi a posição deles com relação a esses três aspectos, né, que os reformadores protestantes
dizem, por exemplo, né, a Escritura é autoridade suprema para a fé e prática cristã. Então, o Thomas Cranmer, como ele foi protestante, então, ele concordou. Mas, fora isso, ele concordou também que nas questões que a Bíblia não fala, tem muitas coisas que a Bíblia não fala, né? Ele era a favor de seguir a tradição cristã primitiva. Então, ele recorria, por exemplo, aos ensinamentos de pais da igreja e dos credos, né? Então, ele era a favor, tá? E no segundo aspecto, sobre a salvação, justificação, pela graça mediante a fé somente. Salvação é dom de Deus e não por mérito das obras humanas. Ele também concordou, tá? Ele é a favor de tudo isso, e ele também condenou o conceito católico de justiça por sacramentos e obras meritórias. Ele condenou, ele negou, por isso que está arriscada essa frase, tá? Então, ele não concordou com os católicos dizer que a justiça é por sacramentos e obras meritórias, né? Porque os católicos dizem, né, que através de sacramentos, batismo, santa ceia, o homem se une a Deus, né, com fé, né? Então, é uma hipervalorização dos sacramentos, tá? Hipervalorização de obras meritórias também. Então, o Cranmer negou. Mas ele concordou a santificação, tá? Com santidade e boas obras, que são resultantes naturalmente da fé verdadeira e viva. Então, ele ensinava que quando a fé é verdadeira e viva, então, naturalmente, isso resulta em santidade, vida de santidade e boas obras, né? Como frutos da vida cristã. Tudo bem, mas ele é levemente católico, isso, né? Assim como a tradição cristã primitiva é levemente católico, quanto à salvação, o Cranmer também é levemente católico. E quanto ao terceiro aspecto, que é o sacerdócio de todos os crentes, ele condenou o sacerdotalismo, que nós falamos, né, que a Igreja Católica ensina que o sacerdote, uma vez ordenado, ele recebe, né, um poder espiritual especial, certo? Mas não, o Cranmer, ele condenou, não é assim, todos os crentes são sacerdotes, tá? E o trabalho dos sacerdotes dentro da igreja são trabalhos pastorais, né? Atender e cuidar as necessidades da congregação, cuidar dos membros da igreja e dirigir os sacramentos, batismo, santa ceia, são esses para ele. E, no entanto, o Cranmer também concordava com a estrutura hierárquica da igreja medieval, tá? Ele considerou que o monarca, né, o rei ou rainha, tinha um poder sobre, né, a nação, acima dos arcebispos, arcebispo em cima do bispos e assim por diante, tinha toda essa hierarquia. Então, quem mandava tudo é rei ou rainha, o monarca. Até hoje é assim, né, a rainha a posição da rainha é a mais elevada, tá? Então, concluindo, a reforma do Cranmer, ele é mais protestante do que católico. Ele teve o seu lado católico, mas é levemente católico. Já, agora, falando de Richard Hooker, ele já é mais católico do que protestante, tá? Então, ele foi o principal teólogo, né, anglicano, no tempo de Elizabeth. Ele foi artífice do anglicanismo, ele foi autor, né,
do anglicanismo, aquele que criou e tocou, né, anglicanismo. Ele, junto com a rainha Elizabeth, a nação seguia a lei de uniformidade elisabetana. Então, era a lei que regia a nação, né, a Inglaterra, mandava que, né, todos os crentes anglicanos tinham que ir para a igreja todo domingo, tal, e também tinha que seguir a teologia, que é semi-protestante, e o governo eclesiástico e liturgia mais católicos. Então, a lei de uniformidade elisabetana seguia a via média. O que é via média? Significa meio termo. Então, é moderadamente cristão e moderadamente católico. Então, é cristão, né, protestante, ao mesmo tempo católico, tá? Então, meio termo. Por isso que anglicanos, quando a gente vê, né, olha, os anglicanos, você vê, parece católico e parece protestante ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá, os três aspectos, como que foi, né, a reforma no tempo de Hooker. Então, sobre escritura, tá, eles concordavam a escritura como autoridade suprema para a fé e prática cristã, mas eles também promoviam ou defendiam autoridades múltiplas. Ele reconhecia autoridades múltiplas, outras autoridades fora da Bíblia, tá? Por exemplo, era a favor dos filósofos, né, dos pais da igreja, dos credos. Então, além daquelas que o Cranmer aceitava, o Hooker aceitava, e mais esses outros, né, monarcas, as declarações dos monarcas, dos juristas, das leis nacionais e assim por diante, né, e até teologia natural escolástica, tá? Tudo isso ele concordava. Então, não é só Bíblia. Agora, em termos de salvação e justificação pela graça, mediante a fé somente, ele concordou, tá? Ele concordou também com o Cranmer, mas, fora isso, ele pregava também o livre-arbítrio, tá? Ele pregava a salvação como deificação pelos sacramentos, que nós falamos, né? Santificação, deificação pelos sacramentos. Então, através dos sacramentos, com fé, a pessoa se une a Deus e se torna salva, reta e moral, né? Imortal, aliás, né? Então, ele falava de livre-arbítrio, então, ele dava importância, né, ele enfatizava a participação humana na salvação. Então, consequentemente, ele era a favor de boas obras também, né, mérito humano, tá? E, em termos de sacerdócio de todos os crentes, ele concordava, né, e concordava com Cranmer, e fora isso, ele concordava com o sacerdotalismo católico, também sucessão apostólica, também a preeminência ao monarca. Então, o monarca mandava em tudo, né, sobre os bispos, tá? Então, resumindo, Tomás foi mais protestante e menos católico. O Hooker foi menos protestante e mais católico, tá? E daí, para terminar, para a gente relembrar que houve, então, esses eventos de grandes cismas da cristandade, né? A gente lembra que, começando no século I, né, a grande igreja, a igreja apostólica, né, chegando no século XI, dividiu entre igreja ortodoxa oriental e igreja católica romana. Então, ficou duas igrejas divididas. E, chegando no século XV,
a, a Igreja Católica no Ocidente se dividiu, né? Se dividiu, agora ficou católica e protestante. Então, a partir do século XV, nós temos aí Igreja Ortodoxa, Igreja Católica Romana e Igreja Protestante, os três grandes ramos no mundo cristão. E no século XVI, a Igreja Protestante começou a se ramificar. Então, nós passamos a ter várias famílias cristãs aí, né, pós-reforma. Então, nós temos aí, posteriormente, luteranos, e de luteranos originou o pietismo, e nós temos os reformados, né, da teologia calvinista, que, através do John Knox, formou a igreja presbiteriana, tá? Começando lá na Escócia, depois Suíça, e assim por diante. E depois se espalhou, né? Temos a igreja anglicana, que da igreja anglicana nasceram os puritanos, né? E dos puritanos calvinistas nasceram depois os congregacionais, os batistas. Batistas eram resultado de puritano ao encontro com Ana Batista. Lembra, né, Ana Batista, que eram os reformadores radicais. Então, depois, posteriormente, teve essa família dos batistas, depois teve os Quakers, depois teve os metodistas, né, do John Wesley, e depois teve o Exército da Salvação, Pentecostais e assim por diante, tá? E os anabatistas foram eliminados, né, porque eram muito radicais. E arminianos, que apareceram depois, né, uma posição de teologia diferente do luterano, tá? E depois, com o iluminismo, começou a aparecer outras religiões naturais, né? Deísmo e religião natural, etc. Próximas aulas, nós vamos ver algumas famílias dessas. No capítulo 28, vamos falar sobre os arminianos. Capítulo 29, vamos falar sobre os pietistas. Capítulo 30, vamos falar de puritanos e metodistas. Capítulo 31, vamos falar de deístas. Então, para você ver, depois da reforma da Inglaterra, olha, essa família dos anglicanos originou muitas outras famílias, né? Então, por quê? Porque a motivação da reforma da Inglaterra foi muito errada, foi motivação pessoal, particular, política, né? Já que a reforma na Alemanha, por exemplo, na Suíça, em outros países, foram por motivações mais puras, por isso que duraram mais, tá? Então, nossa aula de hoje termina hoje. Espero que todos nós tenhamos sido abençoados nessa aula e que Deus esteja com você, conosco, que Deus nos abençoe. Obrigada.